Que a graça e a paz de Cristo Jesus, o nosso Senhor, proteja sua mente e o seu coração. Tem uma palavra das Escrituras Sagradas, em Apocalipse 1,18, que diz o seguinte: Jesus Cristo fala: eu que vivo e fui morto, mas eis que estou vivo para todo sempre, amém, e tenho as chaves da morte e do inferno. Para todo mundo cristão, houve um dia muito especial. O dia em que Maria e outras mulheres foram visitar o túmulo de Jesus Cristo depois de 3 dias que ele estava morto. Quando chegam lá, a pedra que estava à porta do túmulo, que era numa caverna, estava aberta. Elas olham e o corpo de Jesus Cristo não está lá. Lá estavam as vestes dele dentro do túmulo. Lá estavam aquilo que eles tinham colocado para colocar como bálsamo sobre ele, também dentro do túmulo. Mas eles não viram o corpo de Jesus. Jesus Cristo não estava no túmulo naquele dia. E o que aconteceu? Ela se põe a chorar. Quando chega, então, um anjo e diz: por que vocês procuram entre os mortos aquele que está vivo? Ele não está aqui no túmulo, porque ele já ressuscitou. Que história maravilhosa para todo mundo cristão. Jesus Cristo não está mais no túmulo, o túmulo está vazio. Jesus Cristo não está mais na cruz, a cruz está vazia. Sabe por quê? Porque ele ressuscitou. O apóstolo Paulo diz: se nós não crermos na ressurreição de Jesus Cristo, não somos os mais infelizes dos homens, porque não acreditamos que Jesus Cristo possa ter ressuscitado. Mas Jesus Cristo está vivo. Talvez o que poucas pessoas saibam é que a história de Jesus Cristo aqui na terra, que durou 3 anos e pouco, foi de muitos milagres, de muitas maravilhas, mas também de sofrimento. Imagine o Deus se tornar homem para sofrer em favor de cada um de nós, em meu favor e em seu favor, deixar a glória no céu para andar nessa terra. Mas os seus últimos momentos aqui na terra trouxeram uma dor incontrolável para ele. Primeiro, ele foi preso uma quinta-feira, apanhou, passou por vários julgamentos, tiraram-lhe a roupa e provavelmente colocaram em um madeiro com 40 chicotadas, como era costume chicotear aqueles que eram considerados criminosos, e eles consideraram Jesus Cristo criminoso. E a partir dali, daqueles julgamentos, tanto dos romanos quanto dos judeus, ele sai carregando a sua cruz, de mais ou menos 70 quilos, de uma distância de Jerusalém ao Gólgota de 12 quilômetros aproximadamente, corpo ferido, machucado, uma cruz que não pesava apenas 70 quilos, mas muito mais, porque ela levava ali o meu e o seu pecado. Quando chega na cruz do Calvário, ele é crucificado às 9 horas da manhã, pregam pregos em suas mãos, pregam pregos em seus pés, nessa junção das mãos, e também sobre essa parte de cima dos pés, como deve ter doído. Quanto sofrimento Jesus Cristo passou por mim e por você. E ao tentar se ajustar na cruz, imagine os pregos rasgando a sua carne. Mas ali estava ele sofrendo para que eu e você não precisássemos mais sofrer. Estava ali ele levando sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. Então ali colocaram na cruz e chegou às 9 horas da manhã, como eu já disse. E muita gente pensa que colocou às 3 horas da tarde e ele morreu. Não, ele passou das 9 da manhã às 3 horas da tarde. Portanto, esse tempo todo de Jesus Cristo, praticamente 6 horas na cruz, os pregos rasgando suas mãos, ferindo seus pés, o coração vendo as pessoas ainda tão incrédulas em relação àquilo que era o plano dele de salvação. Quando então deu às 15 horas, portanto 6 horas depois de crucificado, ele dá o brado que diz: está consumado. O diabo pensou: eu venci. As pessoas incrédulas pensaram: ele não era Deus, porque ele não desceu da cruz. Dali tiram-no e levam ele para o túmulo, colocam uma pedra de aproximadamente 2.000 quilos para fechar aquela pedra. Pediram os judeus e o governador daqueles dias atendeu, colocaram ali soldados para vigiar aquele túmulo. Colocaram o selo do Império Romano para que não pudesse ser violado. Falaram: Jesus está acabado. Acabou a esperança dos judeus, acabou a esperança daqueles que acreditavam em Jesus Cristo. Estavam enganados.
estavam errados. A Bíblia Sagrada diz que na manhã do domingo alguma coisa aconteceu. A pedra foi removida pelos anjos do Senhor nosso Deus, quase 2.000 quilos. O selo foi quebrado. As pessoas que estavam ali não sabiam o que estava acontecendo, mas algo aconteceu. Deus ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos e Ele está vivo. E aí, quando as mulheres procuram lá dentro do túmulo e não o encontram, recebe esta palavra que eu disse no início. Ele não está aqui porque Ele já ressuscitou. Qual é o Deus? De qual religião que ainda está vivo? Procure pesquisar, procure olhar, e você vai ver que o único Deus que morreu e ressuscitou é Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele não está morto, Ele não fundou uma religião, Ele marcou um tempo na história. Tudo que nós conhecemos hoje, o mundo todo, seja aqueles que têm fé e aqueles que não têm fé, seja os incrédulos, seja os descrentes, seja os crentes, tem que admitir uma coisa: existiu um mundo antes de Cristo e depois de Cristo. O tempo começou a ser contado assim, antes de Cristo e depois de Cristo, porque ele, só Ele, então somente Ele, marcou a história da humanidade, antes dele e depois dele. E assim também você pode ter uma vida antes de Cristo e depois de Cristo. O que eu quero te dizer é que Jesus Cristo venceu a morte, Jesus Cristo venceu a cruz, Jesus Cristo saiu do túmulo, não está mais na cruz, não está mais no túmulo, não está mais em algum lugar que não seja sentado à direita de Deus e, é claro, convidado e convida você a trazê-lo para o seu coração. É por isso que ele dá o seu testemunho de Apocalipse 1,18. Eu estive morto sim, mas estou vivo e trago comigo as chaves da morte e do inferno. É o único Deus vivo que existe, Jesus Cristo, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Desde que Ele cuide da sua história e da sua vida. Imagine você, se Ele venceu os pregos da cruz, se Ele venceu a morte lá na sepultura, se Ele derrotou principados e potestades das trevas e Ele triunfou sobre tudo isso, é porque Ele tem todo o poder em cima nos céus e embaixo na terra. Então deixe Jesus marcar mais uma vez a sua história, com o antes e o depois. O que Ele fez, Ele vai continuar fazendo, basta vir a Ele e o convite é o mesmo. Ele diz: vinde a mim cansados e oprimidos e eu vos aliviarei. Venha Jesus Cristo e deixa Ele aliviar seu coração e sua alma e Ele vai marcar a sua história. Então, em nome do Senhor Jesus, eu declaro a bênção de Deus sobre você e sobre a sua casa. Que o Cristo ressuscitado possa ressuscitar seus sonhos, suas esperanças. Que o Cristo ressuscitado restaure seu casamento. Que o Cristo ressuscitado restaure sua paz, restaure sua alegria. Um forte abraço, Deus te abençoe.